você é mulher e tem problema com ansiedade, depressão, ou apareceu agora isso para você, então fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre essas alterações neuropsiquiátricas que podem acontecer em todos nós, sobretudo nas mulheres que estão perto dos 50 anos aí e estão enfrentando um climatério, que é esse período que antecede a menopausa, que é a parada total das menstruações. Mas as perturbações hormonais e os sintomas começam às vezes muitos anos antes, 4, 5 anos antes da parada total das menstruações. Eu sou o Moacir Toledo, médico de família e psiquiatra e professor aqui na UFMT Sinop. E tem me impactado muito os casos que têm sido encaminhados de mulheres que nunca às vezes trataram nada a respeito de ansiedade e depressão, e agora estão aí no climatério e aparece essa sintomatologia e a gente atende essa paciente. Ou então a paciente já tratava, conta que começou lá com 20 e poucos anos de idade a tratar dos problemas de ansiedade e depressão, vem tratando com alguma melhora, mas não fica melhor completamente, que os remédios funcionam por um tempo, daqui a pouco tem que acrescentar, aumentar, associar remédios e até trocar, e elas sempre revelam que sempre tiveram alguma melhora, mas nunca ficaram completamente bem, sempre com esperança de ficar sem os remédios controlados, mas nada de conseguir ficar sem esses remédios. E o que eu quero falar é que não pode confiar só nos remédios. E em particular nas mulheres que estão no climatério ou menopausa, muitas vezes o que elas precisam o que você precisa é reposição hormonal. Então, no ambulatório de psiquiatria que eu atendo pela universidade, eu acredito que pelo menos metade das mulheres que estão lá estão nessa situação. E pasmem, a grande maioria delas não está usando remédio controlado, apesar do ambulatório ser de psiquiatria. Por quê? Vem lá e a história é essa que eu falei, e eu faço os exames e começo a fazer as reposições necessárias para elas, e todas elas falam que melhoraram muito. Algumas chegam a brincar, dizer que parece que voltaram à adolescência. Então, eu faço isso no ambulatório de psiquiatria porque eu sou médico de família e sei cuidar das pessoas de uma forma integral. E eu confesso que já tentei fazer só a parte psiquiátrica, né? Mas depois de encaminhar algumas mulheres para a Estratégia de Saúde da Família, para o Centro de Saúde da Mulher, e elas voltarem sem fazer reposição hormonal, ou porque o médico de família disse que não sabia dar, ou porque disse que não devia usar porque dá câncer, ou porque o gineco disse que não era necessário, ou porque tinha seus riscos, não estava indicado para ela, ou simplesmente não conseguiu chegar ao ginecologista, aí eu passei a fazer os exames e fazer a reposição hormonal. E depois que eu passei a fazer isso no consultório, também já vinha fazendo isso, tem 4 anos que eu comecei a trabalhar dessa forma, que eu abandonei aquela psiquiatria convencional de só usar remédio controlado, e passei a cuidar da saúde da pessoa de modo integral, olhando os aspectos clínicos, os aspectos metabólicos da pessoa. A resposta clínica é muito melhor, o índice de satisfação dos pacientes é muito maior, tanto que a maioria dos novos clientes vem da casa de um paciente. O paciente se sente melhora, ele consegue trazer outra pessoa de casa para a gente cuidar. E assim os relatos são de melhoras muito maiores do que a gente tinha antes, trabalhando só do modo convencional, abordando com medicamentos. E isso acontece porque é fisiológico. Quando chega na menopausa, a mulher ela perde os seus hormônios, e não é só a parte sexual que vai ficar decaída, com perda da libido, com a secura vaginal, com a dificuldade para ter relação. Não, o hormônio master da mulher é o estrogênio, mas ela também tem testosterona. Ambos caem. Ambos caindo, a mulher vai ficar menos vigorosa fisicamente, ela tem um prejuízo cognitivo, ela tem mais esquecimento, ela fica mais rebaixada a capacidade intelectual dela, e tudo isso ela começa a entender que está envelhecendo ou que está deprimida e vai aceitando isso. Mas isso tudo pode ser melhorado
com a reposição hormonal, que tem que ser feita com todos os cuidados. A reposição hormonal não oferece aumento de risco para aumentar câncer, trombose, nada, se tudo bem feito. Existe uma confusão. Está indicado a parar ou não fazer a reposição hormonal para a mulher que tem um câncer ginecológico ativo por ser tratado. Por quê? Porque esses tumores que são originários de células de mama ou de células do útero, eles são estimulados por estrogênio e testosterona. Então, se você dá esse hormônio, você acelera o crescimento desse câncer. Mas não é a presença dos hormônios que faz aparecer o câncer, e sim as doenças que teve, a idade, as células estão mais velhas, que predispõem a aparecer o câncer. Se fossem os hormônios que provocassem o aparecimento do câncer, então as mulheres tinham que ter os cânceres ginecológicos aos 30 anos, quando ela mais tem hormônios. E, no entanto, o que é verdade é que os cânceres aparecem muito mais depois dos 60 anos, quando a mulher já está fisiologicamente sem hormônios. E a gente vai usar hormônios naturais, hormônios bioidênticos, em doses fisiológicas, tudo balizado pela resposta clínica da paciente. Houve a melhora clínica, a gente continua ali. Não houve a melhora clínica ainda, não teve efeito colateral, a gente vai melhorar a dose até ter a redução dos sintomas cognitivos, dos sintomas físicos, como as ondas de calores, como a melhora da lubrificação e da libido. Então, isso é que vai balizar a gente, a resposta clínica que a paciente tem. E algumas coisas do laboratório também vão nos ajudar a nos guiar. E que exames a gente precisa ter feito para poder fazer a reposição hormonal? A gente tem a clínica que mostra que a mulher está no climatério e menopausa. O laboratório confirma alguma coisa, mas se o laboratório não confirmar, a gente precisa confiar mais na clínica e a gente precisa fazer os exames para demonstrar a exclusão de algum câncer ativo. Então vai ser a mamografia ou ultrassom de mamas que a gente vai fazer, o preventivo ginecológico, que é o exame Papa Nicolau, que colhe o material do fundo de saco e do cérvix uterino para documentar que não há neoplasia, que não há células cancerosas ali no colo uterino, o ultrassom ginecológico, transvaginal, para a gente ver a camada de endométrio, que conforme a camada de endométrio também já disse, a mulher está na menopausa, se a reposição está funcionando, a camada sobe, ou se a camada é típico de uma mulher que ainda é fértil, ver se tem questão de miomas, ver os ovários, se não há tumorações, cistos, etc. Então, é basicamente isso. E colhe também o perfil lipídico, o perfil glicídico, para ver essas questões todas. E história, se a mulher teve trombose ou não, a gente tem que ter cuidado com isso, porque vai usar um hormônio, está associado a aumento de risco de trombose, mas hormônios naturais não tanto quanto usar hormônios sintéticos, como os corticoides, prednisona, dexametasona, e a própria pílula anticoncepcional empresta muito risco de trombose para as mulheres, muito mais do que fazer a reposição com estrogênio, estriol e testosterona naturais, bioidênticos. Então é esse o recado. Se você tem muito problema com ansiedade e depressão, que antes tratava com remédio e tinha alguma melhora, agora não consegue mais a melhora, ou você que nunca teve problema, nunca foi encaminhado para o psiquiatra antes na vida, e agora te mandaram no psiquiatra só perto dos 50 anos, quando justamente chegou a menopausa, ou o gineco te falou que você está no climatério, que é o período que antecede a menopausa, pense nisso, que você pode não estar ruim por falta de fluoxetina, sertralina, escitalopram, por falta dos antidepressivos no teu sangue, mas sim por falta dos teus hormônios que estão entrando em falta, porque você está na menopausa. Ah, doutor, mas não é natural eu perder os hormônios? Natural é, mas eu te pergunto, é bom? É gostoso? É fácil para você enfrentar tudo isso? Então, se existe a disponibilidade de você fazer a reposição e aliviar todos esses sintomas, estender a tua qualidade de vida por mais tempo, envelhecer de maneira mais devagar, mais lenta, eu acredito que você deva procurar esse benefício e usufruir dele. Aguardo teus comentários aqui na área pertinente. Dá teu joia e encaminhe esse assunto para que você possa beneficiar com este conhecimento.